por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, bem-vindas, bem-vindos ao Investidor em Foco desta terça-feira. Dia de atualizar você sobre esse mercado mal-humorado já faz algumas semanas. E também dia de aula com o professor Martim, que vai contar a história de Jim Simon e explicar por que ele é um dos maiores investidores do mundo. A gente sabe que vocês gostam dessas histórias, já falamos aqui de Warren Buffett. Vamos falar hoje de Jim Simon. Kleber, bem-vindo de volta agora mesmo. Você vai aqui protagonizar este cenário. Ontem você estava voltando a se adaptar ao podcast. Espero que você não tenha perdido a sua prática. Nem eu, né? Se não, do jeito que tá indo bem, você nem me chama mais, né? Bom dia, tudo bem? Tudo bom, e contigo? Tudo bem. Um pouquinho chateado de não ter conseguido voltar para dar boas notícias aí para os investidores. Por enquanto o mercado não está ajudando, né, Rê? Mas é verdade, também não tá tudo perdido ainda. A gente tem que ter um pouquinho de paciência. É uma fase que a gente sabia que não ia ser fácil, né? É verdade, é. Mas já tá algumas semanas assim, né, Kleber? Todo dia a gente levanta, vai atualizar o cenário e pensa, será que hoje tá voltando a um bom humor, um dia de sol positivo? E não, vai lá e cai de novo. Não tá, não. A gente tá realmente até São Paulo aqui num clima londrino, né? Onde a gente olha também para o cenário, principalmente internacional, né? São 3 semanas consecutivas de quedas nos Estados Unidos que a gente vem acompanhando. Ontem a gente teve o início de semana de novo negativo, tirando a parte de tecnologia que recuperou um pouquinho ao longo do dia, né? O Nasdaq caiu bem menos do que vinha caindo na abertura do mercado, né? Mas o Dow Jones, o S&P 500 caíram forte, o S&P 500, né, que a maior índice caiu 1,16, isso afetou o nosso mercado local aqui, e principalmente por causa, obviamente, do risco de segunda onda que a gente vem tanto falando lá na Europa, a gente vai falar um pouquinho mais aqui também hoje, e também pelo cenário político norte-americano, que acabou ficando um pouco mais difícil, né, depois dos eventos que aconteceram no final da semana passada e com as dúvidas de aprovação do novo pacote de estímulos nas discussões entre republicanos e democratas. E essa situação, né, Kleber, ela tende a ficar assim ou ficar ainda mais instável e mais volátil. A gente já falou aqui aquela vez com o Brett de que a tendência é de uma volatilidade grande, muito grande nesses próximos meses até a eleição. O Felipe Tâmega, economista-chefe da Itaú Asset, confirmou isso pra gente na semana passada. Então, vamos continuar falando disso aí por muito tempo, né? A gente tem hoje a fala do Powell, mas o discurso já foi publicado ontem à noite, né? Onde ele já dá uma direção ali para os mercados, dizendo que o Banco Central norte-americano continuará gerando todos os estímulos necessários, né, e todos os estímulos que eles puderem para realmente ajudar as economias e ajudar na recuperação, principalmente da economia norte-americana. A gente vê os índices futuros agora aqui operando ali sem uma direção definida, mas tentando uma recuperação depois das quedas de ontem, e o mesmo acontecendo ali pela Europa, mas basicamente o que a gente vai ter são 2 pontos super importantes para acontecerem nos próximos dias, semanas. A gente até vinha conversando um pouquinho nos bastidores aqui, tanto essa questão de estímulos, né, monetários e fiscais para ajudar as economias, quanto a questão das vacinas andarem mais rápido, né, e terem realmente um sucesso maior para que a gente possa ter esse alívio, né? Porque enquanto isso não sair, a gente vai continuar conversando com essas preocupações todas que vão atingindo aí os países, mesmo aqueles que já estavam saindo, né? Que dirá nós, por exemplo, que estamos longe de sair da nossa onda, infelizmente, de Covid, né? E assim, né, Kleber, a gente tem que considerar que depois que as vacinas forem todas, começarem a ser produzidas, chegarem ao final dos seus testes e os laboratórios disserem, ok, podemos escalar e produzir em um volume grande e começar a distribuir. A gente ainda vai ter toda a discussão de para onde vai, qual vai ser o acordo também entre países, entre continentes para compra dessas vacinas e também
a questão da distribuição no sistema público e também no sistema particular. Então vai ter uma nova fase de discussão até que todo mundo comece de fato a ser vacinado. Não, exatamente. A gente vai ter um período aí não só de readaptação, né, mas como você bem colocou, de recuperação. E a gente já começa hoje aí com talvez algumas informações novas, né, na Organizações Unidas ali, conversando um pouco mais, todos os países reunidos. A gente espera que de lá venham notícias positivas também, né? Quem sabe é verdade. Não é esperado, mas possa sair alguma coisa nova de lá pra gente. É verdade. E, bom, você mencionou antes a respeito do possível lockdown na Europa. França, Alemanha, Espanha e Reino Unido já falam sobre essa possibilidade, porque os casos de coronavírus voltaram a subir por lá, e inclusive medidas de flexibilização que alguns países já vinham adotando foram suspensas por causa desse possível novo lockdown, né, Kleber? Principalmente no Reino Unido, né, o Boris Johnson anunciou de novo novos horários, novas condições para aberturas, né, de alguns pontos comerciais, né, como restaurantes, bares e outros que possam gerar qualquer tipo de aglomeração. O mesmo se estende ali para outros países como Espanha, Alemanha principalmente, que teve um controle muito bem feito durante toda a pandemia, volta ali a acender o sinal amarelo, porque obviamente a Europa sabe do tamanho do risco que tem se a curva de volta aos mesmos níveis de meses passados atrapalhe a recuperação econômica que a gente vem observando, ainda que modesta, né? Que não é uma recuperação tão forte. Então, infelizmente, é necessário que se tenha esse controle exatamente para que você não tenha um aumento aí dessa possível segunda onda que ainda não está confirmada, mas que começou a assustar de novo aí a Europa impacta diretamente nos mercados, né? É verdade. Bom, por aqui, antes da gente ir para nossa aula, saiu a ata do Copom, confirmando que tem pouco espaço para novos cortes de juros, hein, Kleber? Mantiveram a taxa na última reunião e agora estão reforçando o que o mercado já sabia, né? Exatamente. O comitê considera que as expectativas que a gente tem para a inflação e as projeções também de inflação, dado o cenário básico, estão significativamente abaixo do que é a meta de inflação para um horizonte, né, de política monetária, ou seja, a gente tem aí um conforto muito grande, pelo menos pelo lado da inflação, para que o Banco Central continue, mesmo com essas pressões inflacionárias recentes que a gente sentiu aí nas últimas semanas, nos últimos meses, até com uma série de produtos diretamente de alimentos, né, pressionando bastante a inflação, chamando a atenção até da população como um todo. O conforto que o Banco Central tem de manter essa taxa nesse nível atual de 2%, ela é relativamente grande e esse é o nosso call. A gente acredita que ela deve ser mantida principalmente em 2020 e ao longo de 2021, provavelmente, tá? Obviamente que a questão fiscal, né, o regime fiscal que a gente tem, ele ainda não teve alteração, outro ponto que veio bastante forte ali na ata, né, e as expectativas de longo prazo estão ancoradas, né, as expectativas de inflação, ou seja, esses 3 pontos que dão ali o tom para que o Banco Central anuncie que ele deve provavelmente manter essa taxa de juros, mas como você muito bem colocou, dificilmente a gente vai ter espaço para cortes adicionais, salvo se a gente tiver uma grande melhora de cenário e inclusive também a necessidade de um novo corte, mas basicamente veio com o que era esperado do mercado, sem nenhuma grande novidade. O investidor vai ter que ainda se adaptar e continuar vivendo aí com juros baixos por um período mais longo, provavelmente, viu? É verdade. E uma dica para quem está nos ouvindo, Kleber, a gente falava antes no bastidor aqui, antes de gravar, como as pessoas e muitos investidores, muitos especialistas estão preocupados com a questão da inflação, desse aumento que teve em alguns produtos nas últimas semanas. Convido vocês a recapitularem o episódio que a gente conversou com o Felipe Tâmega, o economista-chefe da Asset. Vou pedir para a Verô colocar na nossa descrição aqui, Verô, porque a gente, para quem não ouviu ou quiser ouvir de novo, porque o Tâmega tem uma visão bem interessante a respeito do que está acontecendo com a inflação, e ele fala numa inflação temporária.
Então, talvez seja bacana para quem está com essas dúvidas, quem está com medo de a inflação subir muito, do comportamento que tem visto agora. Fica o convite para vocês ouvirem esse episódio, para quem ainda não ouviu. Quem já ouviu, se quiser recuperar, vale a pena, porque ele traz uma visão bem legal desse cenário todo que a gente trouxe no episódio de hoje e que a gente vai continuar falando ainda bastante, né, Kleber? Vamos chamar o professor? Vamos lá que eu tô com saudades dele. Cadê as aulas? Que eu fiquei... Tô aqui, tudo bem? Como é que você tá, Kleber? Bem-vindo de volta, tudo bem, Renata? Tudo bom, professor? E antes da gente começar a aula de hoje, a gente precisa saber como é que vai fazer com as faltas do Kleber. O senhor vai abonar, professor Martim? Não tem abono? Não tem abono? Aqui, não, se não, o senhor dá um trabalho. Algum trabalho especial, viu, Kleber? Sabe pra abonar, tá? Dá um trabalhinho pra ele fazer em casa. Não, mas eu estudei bastante sobre a Divina Comédia, tá bom? Não tava aqui, tá bom. Bastante. Tá bom. Ó, vou mandar fazer uma lição de casa. Se bem que lição de casa nesses dias aqui é até estranho falar, né? Que toda lição é de casa. Toda são de casa. É. Muito bom, mas o professor, eu sei que o Kleber ficou de férias, mas ele ouviu o podcast, então acho que isso pode contar ponto pra ele. Tá bom, pode sim. Você já tá anotado também. Então tá, combinado. Bora. Ô Martim, você sempre fala muito no Warren Buffett como exemplo de investidor. Inclusive, gente, fizemos um episódio todinho sobre ele aqui. Vou acionar a Verô de novo pra gente botar na descrição. Agora, quero saber que história é essa de que alguém tem conseguido superá-lo em termos de rentabilidade. É possível isso, Martim? Olha, tem algumas pessoas que superaram, mas certamente um que se destaca aqui é o Gene Simon. Gene Simon, ele é um matemático, trabalhou em agências de serviço de inteligência americano, né, quando jovem ele tentava desvendar códigos, né, de transmissão, meio coisa de espionagem, né, uma coisa mais ou menos parecida com isso. Depois de um tempo ele funda a Renaissance, né, é uma gestora de recursos que utiliza unicamente modelos quantitativos. Então a equipe dele não tem economistas, não tem administrador, não tem gente de business, são matemáticos, físicos, astrônomos, estatísticos, ou seja, uma equipe com sólido conhecimento matemático, quantitativo e uma lógica de programação muito forte também. O fundo Medallion, né, que é gerido na casa, tem um histórico de rentabilidade surpreendente. Estava vendo um estudo aqui, de 88 a 2018, ele teve rentabilidade anual em média de 66% ao ano, ou seja, uma coisa super forte, né? Não só em termos de desempenho, mas também a risco, tá? Ajustado a risco, ela é muito eficiente. Fala, Renata. Não, eu ia dizer surreal essa rentabilidade anual. Não, é impressionante mesmo, é impressionante. A fama toda dele vem disso. Destaque, o fundo está fechado já faz vários anos, não está aberto. Não. Funcionários da empresa podem aplicar. É um fundo caro, tem uma taxa de administração altíssima, uma das mais altas do mercado no mundo, é 5% ao ano, mas 44% de taxa de performance e tem fila para entrar, tá? Se algum dia, por algum acaso, ele abrir, ele não está aberto por questões de capacity, né? Ou seja, se ele crescer mais do que isso, teria dificuldade de implementar suas estratégias, mas se por algum motivo abrisse, te garanto que teria fila para entrar nesse fundo, tá? A história dele está descrita num livro interessante, fica aqui a recomendação também. Não tem o livro traduzido ao português ainda, se chama The Man Who Solved the Market, né? O homem que resolveu o mercado, digamos assim. Então, resumidamente, é isso que é o Gene Simon, Renata. Professor, aí a gente entra naquele ponto famoso, né, que o caro pode ser muito relativo, né? Claro, ele diz, vamos entrar na fila, Kleber. Eu sou caro, mas tipo, me julga pelo que eu entrego, né? Sim. Então a ideia é essa, né? Ele gera rentabilidade, vale isso e te garanto, ninguém quer sair do fundo dele, tá? Mesmo com esse preço. E recapitulando para quem está ouvindo a gente, o que é um fundo quantitativo, professor? Legal. Basicamente, dá para dizer que um fundo quantitativo é um fundo cujo processo decisório se dá exclusivamente através de um modelo matemático. A palavra exclusivamente aqui é importante porque diversos fundos no mercado, multimercados, ou sejam de ações, têm uma parte quantitativa no seu processo de análise. Então, alguns modelos são sempre utilizados. Mas o que diferencia um fundo quantitativo é que todo o seu processo decisório se baseia num modelo matemático, portanto, quantitativo. Os algoritmos, né, a lógica pode ser muito diferente, por isso que não podemos dizer que os fundos quantitativos são uma classe.
né? Então, quando a gente pensa na classe de renda variável nacional, os fundos podem apresentar valorização diferente, obviamente, mas tem um movimento que acompanha, de alguma forma, a valorização das ações do mercado acionário como um todo. Um fundo quantitativo, não. Nós não sabemos exatamente o que ele faz. Não dá para dizer que é uma classe. Então, você tem fundos que podem ir bem num cenário, outros que vão bem em outro cenário, e assim sucessivamente. Algumas coisas que variam de fundo para quantitativo para fundo quantitativo são, por exemplo, a frequência dos negócios. Podem ser de altíssima frequência, de média frequência, baixa frequência, né? Ou seja, ter mais giro ou menos giros das carteiras. Eles podem ser seguidores de tendência ou tentarem apostar na reversão da tendência. Podem ser uma lógica mais econométrica, mais ligada à análise gráfica, mais ligada à análise fundamentalista, mais na busca de diversas correlações. Ou seja, é uma categoria de fundos de investimento que pode ser muito, muito diferente dentro do que pode fazer, ou seja, não dá para tratar isso de uma forma única. E aqui a questão é o modelo, portanto, o processo decisório, portanto, o código de programação, né, aquilo que foi desenvolvido é extremamente importante, é o grande direcionador do retorno do fundo. Então, tem que ser analisado de fato caso a caso. E, Martim, bom, já que você já disse que tem fila, que não dá para entrar, preciso aqui dizer para você que eu vou ficar nessa fila. Se algum dia isso abrir e eu tiver dinheiro. Agora, mesmo que ninguém possa entrar nesse fundo, explica pra gente como funciona o Medallion. Tá bom. É o seguinte, tem centenas de PhDs, né? Muitos com prêmios em matemática, né? Prêmios, digamos assim, acadêmicos. Aliás, o nome Medallion vem daí, né, da premiação de diversos integrantes, não só do Simon. Uhum. Você tem dezenas de estratégias diferentes rodando dentro do fundo, né? Aí elas se juntam, se consolidam e geram rentabilidade agregada do fundo. A lógica exata da programação nós não sabemos, faz parte de, digamos assim, o que poderíamos chamar, entre aspas, de um segredo industrial. Nós não sabemos exatamente como funciona, mas em função de entrevistas, de depoimentos, a gente tem alguma ideia de como funciona. Então, eles operam numa lógica de Big Data e Machine Learning, né? Diz que o código de programação tem ao todo mais de 1 milhão de linhas de programação. É um fundo que faz giro muito rápido dos ativos. Diz que um ativo, uma ação, uma commodity, na média fica por 2 dias dentro da carteira, com milhares de ativos sendo analisados simultaneamente, tentando aproveitar anomalias e distorções de preços em milissegundos. Né? Ele procura relações de causa e efeito do mercado com diversos outros ativos e no fim das contas afirma que se uma anomalia se mantém por longos horizontes, talvez não seja exatamente uma anomalia. Além disso, tem uma interpretação importante do Simon de que uma lógica quantitativa ajuda também a combater os vieses emocionais do gestor, né? Que às vezes ele fica com medo, ganância. Isso é muito legal, né, professor? Pois é, isso é extremamente importante. Então, resumindo aqui, dá para dizer que Jim Simons e o Medallion, né? Foi um dos grandes expoentes do que a gente pode chamar da revolução quantitativa, né? Então, acho que vai nessa linha aí, viu, Kleber? E, professor, falando exatamente dos fundos especificamente, todos os fundos a gente pode considerar que eles são iguais, os fundos quantitativos, e para quem está ouvindo e quer buscar isso aqui no Brasil, a gente encontra por aqui também, né? Acho que o primeiro ponto não todos são iguais, né? Basicamente eles são, cada um é único, porque o processo decisório depende do algoritmo, então ele pode variar muito, né? Então isso é importante ter em mente. No Brasil temos, não só no Brasil como no Personalité, inclusive na nossa recomendação, hoje nós temos um fundo quantitativo, que é o Cadima, está na nossa recomendação, temos outros também, mas esse é o que está hoje na nossa recomendação. E também tem, que nem eu comentei também, fundos não quantitativos que usam modelos como parte da sua lógica de tomada de decisão, então serve como suporte no processo decisório. E, Martim, a gente já falou sobre um pouco a questão de eficiência de mercado, hipótese de mercados eficientes e tudo mais, mas se a gente vê o resultado do Medallion, é possível falar que
o Gene Simon comprovou a falha dessa teoria no momento em que ele colocou ali a inteligência dele nesse fundo quantitativo? Mas, Renata, mas que pergunta boa. Essa é uma pergunta que o professor gosta de receber, porque é fantástica a tua Ganhei pergunta. Um ponto! Muito boa. Eu vou te dizer o seguinte, à primeira vista, daria para dizer que sim, né? Porque se é um fundo que está aproveitando as distorções de mercado, isso iria contra a lógica da eficiência de mercado. Essa hipótese de eficiência de mercado prega que assim que sai uma nova notícia, essa notícia é incorporada automaticamente ou imediatamente aos preços e as possibilidades de ganhar dinheiro com uma nova informação somem. E são as novas informações as únicas fontes de alterações nos preços dos ativos, né? E como essas novas notícias, as novas informações são aleatórias, nós não sabemos se a próxima notícia nova será boa ou ruim, os mercados têm um movimento de curto prazo que é meio que aleatório, né? Mas se a gente pensar um pouquinho mais profundamente, eu diria o seguinte, não é por vontade divina, digamos assim, que as informações se transferem aos preços, né, rapidamente. É por ação de agentes econômicos. Ou seja, alguém que é mais rápido incorpora uma determinada notícia e entra comprando eventualmente numa ação ou vendendo, e na hora em que ele compra, faz com que essa ação se valorize, ou na hora em que ele vende, faz com que ela caia, e aí ele torna o preço mais justo, né? Então, de alguma forma, a gente pode dizer que Gene Simon é uma dessas pessoas que aproveita rapidamente novas informações, né, arbitra, né, portanto se posiciona comprando ou vendendo em função dessas informações até fazer com que aquela nova informação seja incorporada nos preços. Então, numa análise um pouquinho mais detalhada, a gente poderia dizer que Gene Simon está ligado à própria origem da hipótese de eficiência de mercado. Ele traz eficiência para o mercado, né? Então, acho que dá para abordar dessa forma também. Que legal. E legal também, Martim, que aquilo que a gente estava falando antes de começar a gravar, que ele, em vez de concentrar o conhecimento todo nele mesmo, que é uma pessoa que, enfim, daqui a pouco não vai mais querer estar dirigindo a empresa, daqui a pouco, ou melhor, ele já não dirige mais, né, Martim? Ele concentrou esse conhecimento que fez o sucesso da empresa nos algoritmos e na inteligência artificial para que aquilo possa continuar, né? Ele entendeu isso muito bem, né? Então ele entendeu que são os modelos que vão trazer o retorno no seu fundo de investimento. Vai investir demais em equipe com conhecimentos quantitativos e de programação extremamente sólidos para poder continuar de forma rigor perpétua trabalhando com o seu fundo de investimento. É uma lógica diferente, por exemplo, do Warren Buffett, né? O Warren Buffett é muito ele, né? A gente sabe ele, né? O dia em que ele sair, por exemplo, da Berkshire Hathaway, talvez haja um problema de continuidade ali. A gente não sabe exatamente. É ele que tem os seus, tem uma lógica de feeling, de interpretação muito clara do que está acontecendo no mercado. Então é a cabeça dele. Aqui não. Já faz vários anos, tá, que ele se afastou da gestão. E o fundo continua rodando muito bem. Obviamente, né, passa por momentos de volatilidade, momentos não tão bons, mas o fundo, no geral e no longo prazo, tem trabalhado muito bem. Ele hoje, por exemplo, ele se dedica à filantropia junto com a esposa dele, né, já faz vários anos. E essa filantropia é particularmente interessante, né, porque é sobre financiamento a estudos e desenvolvimento da matemática, da física, né, então financia professores, né, para poderem estudar, inclusive complementa a renda deles, né, para que eles possam dedicar-se a projetos de pesquisa. Então, é uma lógica muito integrada à realidade dele, né? Ou seja, espalhar esse conhecimento, permitir que mais pessoas gostem e possam viver da ciência, dos estudos aí, principalmente das coisas ligadas à ciência quantitativa. Que bacana, muito bacana. Não tem como investimentos e o mercado financeiro ficarem na contramão dessa tendência, né, Martim? A inteligência artificial, ela veio para ficar em todas as áreas. Veio para ficar. E, novamente, pode ser que haja
o número de fundos quantitativos puros cresça, mas certamente modelos quantitativos estão sendo incorporados na grande maioria dos fundos que não são puramente quantitativos, mas que absorvem ou utilizam, melhor dizendo, uma lógica quantitativa, pelo menos em alguma parte do seu processo decisório. Verdade, muito legal. Bom, Kleber recuperou então a sua assiduidade, depois de ter dito que você ouviu o podcast. Eu preciso dizer que eu ganhei um ponto aí com essa última pergunta. Kleber, você vai ter que fazer uma pergunta muito boa na próxima aula para ganhar um ponto e ficar equiparado a mim, só para te avisar isso aí. Não, já tá anotado aqui. Assim, anotado. Quem tá ouvindo tá vendo, né, o quanto tô sendo pressionado aqui para melhorar o desempenho. A gente vai precisar trabalhar bastante, mas vamos chegar lá. Muito bom, meninos. Muito obrigada pelo episódio de hoje, por essa aula. Martim, acho que a gente tem que trazer mais uns desses nomes inspiradores nas nossas aulas. Fica muito legal falar da contribuição, né? Vou pesquisar mais alguns. Me desculpa, Renato, se atrapalhei ali. Vamos trazer sim, vou pesquisar mais alguns para a gente ir aprendendo com quem tem feito história. Excelente, muito professor. legal. Muito obrigado. Combinado, Martim. Até a semana que vem. Até. Kleber, nos encontramos amanhã. Amanhã estaremos aqui, Rê. Combinadíssimo. E obrigada a todo mundo pela companhia no episódio de hoje. Cuidem-se, protejam-se, sejam responsáveis nas saídas de vocês de casa. A coisa não tá controlada, né? A gente falou muito sobre isso aqui. E hoje à tarde tem respostas de dúvidas de vocês, investidores e investidoras, na live, no Instagram e YouTube do Personalité a partir das 5 da tarde. Se tiverem dúvidas, podem levar para lá que o pessoal responde ao vivo. E a gente volta no próximo episódio. Esperamos vocês por aqui também. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.